Você já sentiu que falhou espiritualmente? Prometeu fidelidade, mas depois viu que não era tão forte quanto imaginava? E aí, galera, graça e paz, que bom ter vocês aqui. Hoje nós vamos continuar com a nossa série Onde está Deus em nossos sofrimentos? Na primeira parte, nós falamos um pouco de como Deus usa os nossos sofrimentos para glorificar o seu nome e nos aperfeiçoar, meditando na história de Jó. Mas hoje, nós vamos falar de um assunto um pouco mais delicado, de quando as provações mostram os pontos que nós ainda precisamos ser tratados. Eu não sei vocês, mas eu já passei por temporadas na minha vida onde eu percebi que a minha fé era muito mais discurso do que estrutura, quando eu precisei lidar com um transtorno de ansiedade generalizada no grau 2 e um início de depressão, mesmo tendo vida ativa na igreja. Foi nesse momento que eu entendi algo. Deus não permite certas peneiras em nossas vidas para nos destruir, mas para nos revelar. E inclusive existe um episódio muito forte que acontece na vida do apóstolo Pedro que ilustra exatamente isso. O Simão, que depois passa a ser chamado de Pedro, pois ele recebe a revelação de que Jesus é o Cristo, alguém que era íntimo, que amava Cristo, mas que precisou passar por um processo doloroso mesmo assim. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, dos versículos 31 ao 34, Jesus diz assim a ele: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. O trigo ele era peneirado para que houvesse um processo de separação das impurezas, porque entre os trigos havia o joio. O joio ele é muito parecido com o trigo, mas ele tem uma grande diferença: ele não tem fruto, então ele é mais leve. Quando os dois são peneirados juntos, o trigo que tem o fruto, que tem um alimento, ele é mais pesado, ele descia, enquanto o joio ficava e até voava. Satanás queria sacudir o Pedro na peneira, para ver se aquilo que parecia força era realmente firmeza. E aqui nós temos um ponto importante. Jesus não impediu o processo, mas ele intercede para que a fé de Pedro não seja destruída, pois ele sabia que Pedro cairia, mas também sabia que ele seria restaurado. Pedro então passa por talvez a maior derrota de sua vida, após ele afirmar que estava pronto para ser preso e até morrer com Cristo. Algumas horas depois, ele se pega negando Jesus antes que o galo cante. E o mais forte de tudo é que após o galo cantar e Pedro ter negado ele as 3 vezes, Jesus olha para ele. E aqui tem algo muito profundo para nós meditarmos. Deus nos permite perder, permite derrotas em nossas vidas, mas não é para nos humilhar, é para expor aquilo que precisa ser transformado e ainda não foi em nossas vidas. Só somos sarados através do confronto. Pedro achava que já estava pronto. Era muito autoconfiante e precisou cair, sentir o medo para perceber que não era bem assim. Nos 2 primeiros versículos do capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Às vezes não estamos sendo punidos, estamos apenas sendo podados. E se há uma certeza que nós podemos ter é que a poda dói, mas é necessária, porque nesse momento Deus precisa remover de nós coisas que nós nos apegamos, mas que não podem continuar com a gente para a próxima estação que Ele quer nos levar. Pedro precisou ser quebrantado. Depois da negação, é dito que ele chora amargamente. A decepção consigo mesmo foi tanta que ele decide voltar à velha vida e volta a pescar.
Mas não termina por aí não, porque a graça o encontra. E aquele homem que caiu se torna um dos grandes líderes da igreja primitiva. Se há uma certeza que nós devemos ter no nosso coração é que nenhum sofrimento é desperdiçado por Deus. Em Apocalipse 2, na carta escrita à igreja de Laodiceia, Cristo aconselha que eles comprem o ouro refinado no fogo. O processo de refino do ouro descreve muito bem o nosso processo como cristãos, pois o ouro precisa ser submetido a temperaturas extremas, cerca de 1060 graus Celsius, para que ele entre no seu ponto de fusão e possa ser extraído as impurezas que estão nele. Sem calor não há purificação, sem pressão não há maturidade. Agora, olha só o que o apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta à igreja de Coríntios, no capítulo 4, nos versos 17 e 18. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Glória a Deus! O sofrimento não é o fim da história, ele é apenas uma ferramenta que nos aperfeiçoa e molda o nosso caráter. Ele não define o nosso destino, pois quando fixamos nossos olhos no Senhor e confiamos, podemos descansar mesmo em meio ao sofrimento, pois sabemos que tudo aquilo serve para algum propósito e Deus não perdeu o controle nunca. Em meio aos nossos sofrimentos, Deus está intercedendo por nós como Ele fez com Pedro. Ele está nos podando, refinando como ourives e produzindo em nós um peso eterno de glória. Se você está passando por um momento difícil e até reconhece que caiu, isso não é o fim, é apenas mais um processo. Deus não o abandonou. Talvez seja a poda, seja o processo de refinamento, um momento de preparo. E lembre-se, a peneira não destruiu Pedro, ela apenas o revelou e preparou para o apóstolo que ele viria a ser. E para vocês que assistiram o vídeo, eu desejo que a paz e o amor de Deus inundem os seus corações. Amém?